Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Em reunião por videoconferência hoje, a comissão mista que acompanha as ações do governo durante a pandemia da Covid-19 ouviu o ministro da Educação. Milton Ribeiro disse aos parlamentares que deixou claro ao presidente Bolsonaro que não pretende fazer uma gestão ideológica da pasta da educação. Quero pacificar isso. Não é possível o MEC viver num embate ideológico e a gente deixar o principal, que é a questão de qualidade, educação e tal, para um segundo plano. Fez questão de dizer que é de direita e vai dialogar com quem pensa diferente dele. Eu sou conservador, se quiserem me rotular como de direita, eu sou. O que eu quero, na verdade, é ouvir as opiniões e dar oportunidade para que pessoas que tenham, por exemplo, uma visão diferente da minha e daquilo que eu penso ser o melhor, eu posso ouvi-los. Milton Ribeiro disse que o Ministério está de olho na aplicação dos recursos que estão sendo repassados na área educacional. Apresentou alguns números. Sobre volta às aulas, lembrou que o dilema não é só do Brasil, mas de todos os países. O nosso questionamento, as nossas dúvidas, elas são comuns aos nossos irmãos do mundo todo. Ninguém, absolutamente nenhum país, os mais desenvolvidos, tem uma resposta final a respeito do assunto de Covid e retorno às aulas. O ministro falou do protocolo que o MEC está desenvolvendo para a volta às aulas no ensino básico. Isso não vai ser feito apenas pela cúpula do MEC. Na verdade, nós vamos ouvir tanto com sede quanto a Undime, eles vão, então, nos auxiliar e vão como que tabular aí essas questões que possam ser aplicadas lá na ponta. Segundo o ministro, os prejuízos que os alunos brasileiros estão tendo não são diferentes daqueles enfrentados por alunos de outros países. Nós estamos todos, igualmente, o mundo inteiro, os alunos do mundo inteiro, com algumas exceções, estão no mesmo patamar. Daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, o plenário do Senado deve analisar 10 matérias. São propostas que reforçam o combate à pandemia e ainda alteram regras de pedágio. Confira na reportagem. Muitas entidades e famílias que acolhem crianças e adolescentes têm enfrentado a falta de recursos. Isso pode afetar a qualidade e até mesmo a continuidade desse trabalho. Pensando nisso, o Senado deve analisar uma proposta que autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente para auxiliar programas de acolhimento familiar ou institucional de crianças e adolescentes. O dinheiro pode ser usado por até 6 meses após o encerramento do período de calamidade pública. Isso será muito importante, a gente tem até projetos já na Secretaria de Desenvolvimento Social Local que ainda não foi liberado os recursos. Mas melhor seria ainda se essa legislação alcançasse esse público após os 18 anos, porque quando chega nessa idade, ele é desligado automaticamente do serviço de acolhimento e não tem para onde ir. Às vezes ele ainda não conseguiu uma reintegração familiar e nem tampouco uma inserção no mercado de trabalho. Outra proposta na pauta autoriza o uso de recursos do Sistema Único de Assistência Social para a compra de álcool gel e máscaras. O material vai ser distribuído à população vulnerável durante a pandemia. Os senadores pretendem votar ainda a implementação do Sistema de Livre Passagem em Pedágios nas rodovias brasileiras. Sistema em que dispositivos eletrônicos são instalados em pontos da estrada para detectarem os veículos e a tarifa é cobrada proporcionalmente ao trecho percorrido, sem a necessidade de praças físicas de cobrança. Outros 2 projetos que devem ser votados pelos senadores permitem o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH, para ampliação da banda larga em escolas públicas e para ajudar famílias carentes a pagarem contas de telefone fixo, celular e internet.
27 milhões de famílias do Cadastro Único do Governo Federal seriam beneficiadas com um auxílio de R$ 100 por mês, repassados durante o período da pandemia. O relator geral do orçamento do ano que vem, senador Márcio Bittar, disse que recebeu o sinal verde do presidente da República para elaborar uma proposta de novo programa social. O parlamentar pretende desenvolver o texto junto com a equipe econômica do governo e divulgar os primeiros detalhes já na semana que vem. Como relator, eu pedi o sinal verde do Executivo, do presidente da República, ele concordou e nós vamos apresentar o programa. O gasto, qualquer que seja ele, tem que estar constando no orçamento. O que pode acontecer é você criar o programa, cria a rubrica e você pode esmiuçar isso mais na frente. Então você não precisa obrigatoriamente criar, dizer quanto é o valor, de onde vai sair tudo no primeiro momento. O Senado instalou nesta quarta-feira uma comissão temporária sobre os incêndios no Pantanal. Ontem, os senadores escolheram presidente e relator e aprovaram para este sábado uma visita às áreas atingidas pelo fogo. Considerado patrimônio natural mundial pela Unesco, o Pantanal está sofrendo a maior devastação de sua história, com incêndios que aumentaram 210% em relação ao mesmo período do ano passado e já destruíram mais de 2 milhões de hectares, área equivalente ao território de Israel. Nesta quarta-feira, o Senado instalou uma comissão especial externa para tratar disso. Em sessão remota, foram eleitos os senadores Wellington Fagundes como presidente e Nelsinho Trade como relator. Sábado, o grupo vai visitar as regiões afetadas pelas queimadas em Mato Grosso, conforme requerimento apresentado por Wellington. Então, nós pretendemos, com essa visita em loco, acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma Pantanal e seus desdobramentos, bem como conhecer os espaços de acolhimento dos animais afetados e conversar com as equipes que estão atuando na região para subsidiar as futuras ações no âmbito dessa comissão. O presidente da comissão disse que eles devem desenvolver o Estatuto do Pantanal e Nelsinho Trade informou que outro objetivo é indicar ações preventivas para que a tragédia atual não se repita. É promover uma ação mais prática junto ao Executivo Federal, aos ministros inerentes dessa situação, que é o ministro Rogério Marinho, o ministro Ricardo Salles, também levar essa questão ao vice-presidente Hamilton Mourão. A Comissão do Pantanal tem previsão inicial de durar 90 dias e é composta também pelas senadoras Simone Tebet e Soraya Tronic. O grupo deve fazer debates com órgãos federais, estaduais e municipais, além de pesquisadores, especialistas e organizações não governamentais. Convidada para a primeira reunião, uma pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso ressaltou a importância de uma mobilização para defender o Pantanal e sua diversidade biológica. Fundamental dentro desse momento no Pantanal, nós temos que ter união e não temos que acusar ninguém, porque todos nós estamos numa mesma situação. Então, nós temos que agregar e fazer propostas realmente adequadas. Depois de 6 meses de pandemia, a vacina ainda não chegou, mas a tendência é de reabertura em vários setores, além dos considerados essenciais. Depois de mais de 6 meses parados, pais, alunos e professores se perguntam: será seguro voltar às aulas? 12 de março de 2020. Um decreto do governo do Distrito Federal suspende as aulas, primeiro por 5 dias, depois mais 15 e assim sucessivamente. Outras prorrogações até que setembro chegou. Mesmo que a Covid-19 dê alguns sinais de que o pico da doença já passou, as creches, unidades públicas de ensino fundamental e ensino médio continuam de portões fechados. Depois de duramente atingida pela pandemia, em 15 de agosto, Manaus reabriu algumas unidades da rede pública estadual, mas apenas do ensino médio e turmas de educação de jovens e adultos. 2 vezes por semana, as aulas são presenciais, nos outros dias são televisionadas. As imagens da Secretaria de Educação mostram um modelo ideal de escola dentro do novo protocolo.
Em 24 de maio, a capital amazonense tinha 4.515 casos de Covid-19. Em 16 de agosto, 1.729. Os profissionais da educação foram testados antes do retorno. Mas, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, 3 semanas após a reabertura, 7,6% dos trabalhadores tiveram resultados positivos para coronavírus. Eu vou conversar com Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas. Consta que 7,6% dos profissionais de educação que foram testados após o reinício das aulas deram positivo. Você contesta esse número, então? Você acha que esse número não está correto? Sim, contestamos esse número. Todos os dias estamos recebendo denúncias de colegas que testaram positivo para a Covid-19. Estamos encaminhando essas denúncias para o MPT e os números que nós temos conhecimento são bem maiores do que a mídia está passando através das informações da Fundação de Vigilância em Saúde. Com relação às condições vigentes nos dias em que os alunos têm as aulas presenciais, está tendo álcool, eles estão respeitando o distanciamento na mesa, na hora do lanche, na hora da refeição, o número de alunos está reduzido, esse lado vocês têm alguma crítica a fazer ou não? Nós temos, porque na primeira semana do retorno às aulas nós estivemos visitando escolas e vimos que em algumas escolas o espaço de 1,5 metro na realidade não existe. As escolas do estado do Amazonas são escolas de padrão 6x8 e escolas com 56 alunos, a metade disso aí é no mínimo 25. Não dá para respeitar o espaço social de 1,5 metro. E na hora da atividade externa, é impossível você tratar com jovens e adolescentes para que eles não se toquem, a não ser que você tenha um grande número de trabalhadores que possam estar nos corredores e nos espaços da escola. O que você sabe, na escola pública isso não é uma realidade. Qual seria a proposta do sindicato, dos trabalhadores, então? A proposta alternativa seria adiar a volta até depois da vacina, adiar para o ano que vem? A nossa proposta é que continuemos nas aulas remotas, mas dando condições para os alunos e para os trabalhadores acessarem a internet, a questão da teleaula na TV, criando condições para isso, porque infelizmente não podemos dizer só quando houver uma vacina, porque você sabe que isso é muito perigoso. Uma vacina ela pode levar até 3 anos ou 5 anos para ter eficácia. E se tratando da Covid, tudo está no nível da especulação. Mas é preciso que nós tenhamos cautela e que só possamos estar retomando as aulas presenciais quando nós estivermos com o número de casos de morte zerados no estado do Amazonas e com o número de pessoas contraindo a Covid-19 que esteja estável e abaixo de pelo menos 10%. O financiamento e o tempo de propaganda nas campanhas terão que ser proporcionais para candidatos negros e brancos já nas eleições municipais deste ano, segundo decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Veja a repercussão no Senado. Os senadores têm opiniões diferentes sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de exigir já para as eleições de vereadores, marcadas para novembro, que candidatos negros e brancos recebam de forma proporcional as verbas de campanha e o tempo de propaganda em rádio e TV. Inicialmente, acreditou-se que a mudança aconteceria apenas em 2022. Em decisão liminar na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a aplicação imediata da norma aprovada em agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a regra, se o partido apresentar 20% de candidatos negros, por exemplo, deve destinar o mesmo percentual do fundo a esse grupo. A medida visa diminuir as históricas diferenças entre etnias no Brasil. Uma grande vitória. Oxalá que na regulamentação da matéria exista a fixação dos percentuais obrigatórios para os partidos cumprirem, pois se não houver, poderá, o jeitinho aquele, existir a alegação que não existem candidatos, o que seria um absurdo. Mudar regras
definir regras no meio do pleito e já com os prazos encerrados, principalmente de filiações partidárias, é temerário e nós sentimos uma insegurança. Eu não estou discutindo o mérito, estou discutindo a forma. Para esta eleição, valer de imediato é arriscado. É uma decisão importante, pois ajuda a promover a igualdade e o equilíbrio representativo na disputa eleitoral. Certamente é uma vitória para o país, pois irá corrigir distorções que, infelizmente, ainda existem na sociedade, dando mais oportunidade de representação aos negros. Segundo dados da Câmara dos Deputados, de todos os parlamentares no Congresso, apenas 17,8% se declaram negros. Isso quer dizer que, entre os 594 deputados federais e senadores, 106 se consideram da cor preta ou parda. Analisando as casas separadamente, esse cenário não muda e evidencia mais essa defasagem. Na Câmara, dos 513 deputados em exercício, 89 se dizem negros. Em contrapartida, 344 são brancos. No Senado, a proporção é quase 4 vezes maior, 64 brancos para 17 negros. Observados apenas os que foram eleitos em 2018, o número é ainda menor, apenas 3 senadores negros. Se o número de negros no total já é pequeno, o número de mulheres negras é ainda menor. Existem 11 na Câmara dos Deputados e nenhuma no Senado. O TSE tomou a decisão sobre a proporcionalidade para candidatos negros e brancos após ser consultado pela deputada federal Benedita da Silva e pela ONG Educafro. A aprovação da verba pública e do tempo de televisão tem tudo para ter um efeito mais forte na comunidade negra, com referência ao empoderamento, do que as cotas para negro na universidade, que já foi uma grande vitória. E nesse momento em que o mundo inteiro está se colocando de pé, né, para exigir que o racismo estrutural seja combatido, para exigir que as discriminações que limitam e que impedem o acesso do povo negro sejam excluídas, essa medida se apresenta como quase uma resposta. A Comissão Mista da Reforma Tributária vai se reunir daqui a pouco, às 14h. Deputados e senadores vão ouvir o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, e o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, Vitor Pupi. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.